E nós vamos agora para o quadro Para Quem Você Dá o Like. E o convidado da noite vai continuar conosco, o pastor Amorim. Graças a Deus. A gente chama Amorim, mas a maioria conhece ele como o pastor Rosanildo. Pastor Rosanildo Amorim, homem de Deus, homem abençoado, gosta de Bíblia, gosta de estudar, gosta de família, e nós estamos aí para esse momento. Eu não sei se já conhece o quadro, mas eu vou explicar também para o pessoal de casa. É bem simples que funciona. Você vai poder escolher aqui um dos joinhas do like e você daí já vai dizer se você dá o like ou se você dá o dislike. E você vai explicar e justificar para as pessoas que estão nos assistindo por que o like, por que do dislike, tá bom? Fique à vontade, escolha o primeiro. Humanização de pets. Não. É um tema polêmico, né? Dislike, então vai passando aqui para mim. Ó. Não, Dislike, então, para humanização de pets. Não, a Bíblia diz que nós temos que cuidar, né? Então, o justo cuida dos seus animais. É um cuidado necessário, mas quando isso toma conta, né, e substitui, hoje nós negamos o alimento ao nosso semelhante e gastamos milhares, fortunas. Então, para mim, não vale, né? Tem que ter cuidado, sim, mas esse cuidado não pode ser em detrimento da humanidade. A prioridade do ser humano é amar o próximo como a si mesmo. A Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. A própria expressão já deixa claro, né? Humanizar os pets é colocar os animais na mesma categoria, no mesmo valor das pessoas. Eu li uma frase que as pessoas acharam bonita, diz assim, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu me apaixono pelos animais. Ela é uma frase que não é verdadeira. Perigosa para um cristão. Porque nenhuma espécie é contra a própria espécie. Só nós é que estamos, né, nos apaixonando pela outra espécie em detrimento da nossa. Mas nós temos que lutar pela nossa espécie, pela humanidade e valorizar cada ser humano. Então, está aí a opinião do pastor Rosanildo Amorim, dislike. E nós estamos aqui deixando bem claro, jamais maltrate os animais, trate bem. Eu tenho lá em casa a minha cachorrinha, gosto muito, mas a gente precisa ter esse cuidado. E hoje é uma onda muito forte em colocar, principalmente os pets, no mesmo nível das pessoas. Pets continuam sendo animais. Mime, cuide, zele, mas nunca coloque acima das pessoas, né? E isso se revela nos detalhes, né? Tem muita gente que chama os pets de filho, né? Vem com a mamãe, vem com o papai, e aí a gente tem que começar a cuidar. Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo, vamos lá. Vou segurar aqui para ti. O próximo... Teologia. Uau! Teologia é um tema maravilhoso e com certeza dou o like, né? Há uma história que diz assim, os cristãos diziam, né, que a teologia esfria. Na verdade, todo mundo que lê a Bíblia é um teólogo, seja bom ou seja mau. Então, a teologia é a disciplina, né, esse entendimento melhor das Escrituras e do próprio Deus. Todo mundo que abre a Bíblia para ler é um teólogo. Abriu a boca para falar sobre Deus, já está sendo um teólogo. A questão é se é um bom ou um mau teólogo. E a teologia vem nos ensinar as regras de hermenêutica, como interpretar adequadamente um texto, como aplicar de forma correta. Então, quanto mais a teologia não esfria, pelo contrário, ela aquece o nosso coração, porque ela revela verdadeiramente quem é. Quem estuda teologia, né, se aproxima mais de Deus de forma coerente e nunca terá uma decepção de dizer assim, eu acreditava desse jeito e não era. Porque a teologia nos dá é como se fosse uma lente que nos aproxima de Deus. Excelente explicação, porque é um tema polêmico ainda dentro de muitas igrejas, né, que acha isso mesmo, a teologia vai esfriar, a teologia vai afastar a pessoa de Deus. A boa teologia sempre vai te aproximar de Deus. Agora tem umas teologias perigosas, né, umas pseudo-teologias que sim acabam comprometendo a fé. Mas, então, like aí para a teologia. Vamos para o próximo. Lei da palmada. É um assunto polêmico, mas é bíblico, né? E a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho corrige. Obviamente. Você vai dar like ou dislike? Eu dou like, né? Eu não dou like para a lei que proíbe a correção, né? Eu tenho certeza, com base nas Escrituras, que todo pai que ama o filho precisa corrigi-lo. Isso, obviamente, não é violência, né?
Não é causar violência, não é usar de violência, mas é corrigi-lo, e quando for necessário, vai ser necessário pegar um chinelinho lá, uma varinha. E quando eu converso com os meus filhos, né, quando depois de muita conversa não resolve, eu digo para eles: olha, infelizmente, se você continuar nesse caminho, você terá muitos problemas lá na frente, e eu preciso que você entenda como isso vai lhe gerar consequências. Então, a lei da palmada, que proíbe o pai de corrigir o filho e de vez em quando até passar uma varinha, um chinelo, ao meu ver, ela é humana, e ela, além de tudo, ela tem um viés maligno, porque as crianças jogadas, deixadas ao seu bem querer, serão más. Né? O nome dessa lei, na verdade, né, ela popularmente ficou aí famosa, né, famigerada como Lei da Palmada, mas o nome dessa lei é Lei Menino Bernardo. E a minha opinião, né, a grande confusão foi que eles não estipularam limites e não explicaram muito bem do que seria. Justamente por essa confusão que deu, acho, no Brasil, essa confusão toda. Porque o discurso inicial era contra o espancamento, mas ficou conhecido como Lei da Palmada porque qualquer tipo de correção envolvendo um tapa, uma chinelada, já era considerado ali agressividade, né? Então, acho que eles causaram uma confusão perigosa. Sim, pastor, ainda falando disso, eu tenho 2 filhos, João e a Júlia, estavam aqui no programa, né? E uma coisa que eu aprendi em relação a isso, a nunca corrigir os filhos no ato, na hora, nervoso, né? Deixa passar a conversa, verifica se realmente é necessário ou não, mas não tem como evitar, em alguns momentos vai ser para o próprio bem, para livrá-lo de um mal maior. Filhos precisam de correção, e é assim que Deus faz com a gente, na verdade. A própria palavra diz. A vacina não é isso que a gente faz? Leva lá para tomar vacina, é sofrido para a criança, mas não é para livrar de um mal maior? Pois bem, a palmada, né, ela livra, e a Bíblia nos dá toda essa orientação, livra a criança de um mal maior. E a palavra diz que Deus corrige aquele a quem Inclusive, ama. o próprio Deus também nos faz corrige. com a gente. De vez em quando a gente leva umas palmadas também. Com certeza. Vamos então para o próximo, para quem você dá o like. Tamar, nora de Judá. Não dou o like para ela, é o meu dislike, né? Dislike para Tamar. Tamar. Há uma história que diz que o fim justifica os meios, né? E a Tamar precisava de uma família, mas agiu de forma errada, né? Ela não era a única forma, ela poderia ter buscado outros meios. Infelizmente, até hoje, as pessoas seguem os conselhos, um modelo de Tamar, dizendo o seguinte: mas se no final dá tudo certo, então está tudo bem. E não é verdadeiro. O fim não justifica os meios. Por isso que a gente tem que ser, né, nós temos que ser íntegro em todo o nosso modo de viver, inclusive naquilo que a gente faz. Mas no final vai dar tudo certo. Não, se o que ela fez foi errado, e a gente não deve fazer coisas erradas buscando acertar, se deve fazer o certo em todo momento. Ok, boa explicação, e a gente sabe a confusão que deu toda ali, né? Tanto para o lado dela quanto Judá, né? E assim por diante, uma família que foi extremamente prejudicada por decisões imprudentes. Vamos então para o próximo. Vamos lá. Quadro para quem você dá o like. Vamos ver? Evangelização em presídio, obviamente sim, dou o meu like, né? Ó. É um trabalho fundamental, totalmente necessário, é uma responsabilidade da igreja, porque Jesus mandou pregar o evangelho em todo o mundo, e o presídio faz parte do mundo, então lá também. E eu diria que dentro do presídio a gente tem um grande número de conversões, porque é onde a pessoa analisa todos os erros que ela cometeu e vê claramente aonde os erros o levaram. Então, quando você chega com o evangelho no presídio, a pessoa ela já está totalmente desiludida com as propostas malignas, as propostas de Satanás, e aí quando o evangelho chega, ela tem convicção de que realmente aquele caminho é o caminho acertado. Tanto é que as pessoas que se convertem no presídio, elas dão muito fruto, elas trabalham para o Senhor, elas permanecem firmes, porque elas já conheceram os dois lados da vida. Sim, e interessante, eu já fiz vários trabalhos no presídio. Algo que está muito presente é a fala a respeito de família, né? Principalmente para nós, pastores, quando chegamos lá para evangelizar no presídio,
maridos, né, reconhecem os seus erros diante da esposa e a fala é: quando sair eu quero ser um marido melhor, quando eu sair eu quero ser um pai melhor, né, ou um filho melhor, porque quantas mães choram, né, pelos filhos que estão presos, e eles têm essa consciência. Até sempre quando a gente evangeliza, uma das frases que a gente sempre ensina é essa, né? Pode uma mãe esquecer do seu filho, mesmo assim Deus não vai esquecer, porque os presos sabem que o maior amor do mundo humano vem das mães, né? E maior que esse é o amor de Deus. Mas como o falar de família, as mudanças familiares está presente nos homens, né? Eu creio que também nas mulheres, sempre faço trabalho ali com os homens do presídio, a gente percebe a necessidade que eles têm da ligação familiar. E muitos, eles falam, muitos querem abandonar a criminalidade e o discurso é: pela minha família, né? Eu preciso ser melhor para a minha família. Esse trabalho é tão apaixonante, né, que alguns presos que se convertem lá e começam a fazer o trabalho lá dentro, quando eles ganham liberdade, eles ainda preferem ficar ali para poder evangelizar. Há uma igreja dentro do presídio. Sim. Uma igreja que ora, uma igreja que prega, uma igreja que louva, que adora dentro do presídio. Como você falou, né, muitos só vão dar esse espaço para Deus em sua vida quando estão ali encarcerados, mas Deus misericordioso entra na vida deles e muda a história. Nós temos aí centenas de testemunhos do que Deus fez. Vamos para mais um, para quem você dá um like, e o próximo é? Férias na casa de parente. Férias na casa de parente, aí vai dar like ou dislike? É complicado, né? Aí eu digo que eu vou dar o meu like, né? Porque dependendo da situação, são situações diferentes. Por exemplo, né? Eu tenho parentes que aguardam a nossa ida para lá, a gente vai, tem um quarto lá separado para ficar. Então, nesse caso, é mais fácil. Mas quando vai, né, e não tem uma estrutura, daí se torna mais complicado. Aí depende da situação. Então, normalmente é bom estar a só, né? Mas porque daí quantos dias vai ficar? Porque diz que tem uns cunhados aí que ficam um mês de férias, né, na casa da família, né? Abre geladeira, e tá nem aí. Não tá certo. Tem um cuidado, né? E depende da estrutura da família, quanto tempo vai ficar, tem vários fatores que tem que ser. Eu acho que alguém em casa, né, meio que se identificou, porque as férias estão chegando, né? Daí falaram: olha, vamos indicar para o nosso parente assistir o programa para quem você dá o like. Sim. Vamos então para o último para quem você dá o like. Nós, antes de encerrar, nós vamos falar quem que ganhou o programa e nós vamos orar por você, pedir para o pastor até Rosanildo no final abençoar a sua vida. Viver apegado às lembranças do passado, eu dou dislike, né? Porque é um grave problema, né? Se as preocupações com o futuro geram ansiedade, as lembranças do passado geram depressão. E eu não posso mudar o meu passado, não é o que eu faça. Os erros que eu cometi, as oportunidades que eu perdi, elas não mais virão às minhas mãos naquelas circunstâncias. Mas o que eu posso fazer é aprender com elas para aproveitar bem o futuro. O problema é que quem vive apegado ao passado perde o presente e compromete o futuro. Isso. Então, é importante demais, por isso que a fé em Jesus, ela nos abre um horizonte diferente, porque quem crê inteiramente em Jesus, não vive preso ao passado, sabe que Jesus já perdoou os seus pecados, tem um presente do seu lado, estando do seu lado, derramando o seu amor e obviamente um futuro de glória. Quando alguém pergunta para mim: e aí pastor, como é que está? Eu falei: olha, está melhor do que eu mereço, mas ainda não é tudo que Deus tem, que vem o céu pela frente, daqui a pouco tempo nós estamos no céu e vai ser muito melhor. Com certeza. Obrigado aí pela participação, e olha, eu acho que essa última que nós tiramos aqui é excelente, né? Para a gente finalizar essa reflexão. Foca aí no presente, valoriza as bênçãos que Deus tem te dado. O passado, eu sempre digo, no máximo que ele pode ser pedagógico. A gente olha para trás, as dores passadas, os traumas, aprenda com eles, os erros que cometeu para não repetir, mas o foco tem que estar no presente. Porque também se ficar só pensando no futuro, gera ansiedade, que é um dos maus do século. As pessoas muito preocupadas, como que vai ser o amanhã, e o próprio Jesus já falava sobre isso, né? O que a psicologia hoje ela diz assim, né? Principalmente nessa era onde muitas pessoas estão querendo aprender a viver melhor, né? A inteligência emocional, a psicologia ela diz que nós devemos pelo menos 70% das nossas energias deve estar focada no presente, né? E os outros 30%
divide entre passado e futuro, mas assim, 70% é o hoje. E Jesus já dizia, gente, basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal, esteja com o seu coração, grato a Deus pelo presente, você está vivo e, consequentemente, a gente precisa valorizar o que nós temos hoje, as pessoas que estão conosco, a saúde que nós temos, a vida que nós temos. As pessoas perdem os momentos do agora, às vezes chorando pelo passado, ou só almejando um futuro que é incerto, que a gente não sabe quantos dias ainda viveremos. Então, excelente reflexão. Há uma estatística que diz que 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então você sofre antecipadamente. Alguns carregam um fardo terrível, né? Uma somatória de erros que eles não conseguem se desvencilhar daquilo, e isso pesa, não conseguem viver. Outros carregam, já trazem, adiantam os problemas que às vezes nunca vão acontecer. As pessoas estão assistindo a TV e às vezes não conhecem nenhum caso com Covid próximo, e quando elas chegarem a conhecer, estarão tão abaladas psicologicamente que será muito pior. Então, o melhor remédio, tanto para o passado quanto para o futuro, é Jesus, porque o Jesus perdoa os nossos passados e garante um futuro melhor do que nós podemos imaginar. Glorioso, esse é o nosso Jesus. Que bom, obrigado. Amém. Pastor Rosanildo, você já vai fazer a oração pela gente. Vamos agora. Quero orar por você, quero orar com você, para que Deus venha dar paz ao seu coração, Deus venha lhe livrar dos fardos do passado e das preocupações do futuro, e que você tenha um presente maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor intervenha de forma sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo esse programa. Pai, que esses fardos, essas preocupações, essas lembranças, elas venham cair por terra. Essa pessoa seja uma pessoa livre, seja uma pessoa leve, seja uma pessoa que esteja totalmente pronta para viver o dia de hoje, dando graças, dando glórias ao nome santo de Jesus. Também livra essa pessoa, essa família, das preocupações excessivas com o futuro, mas que cada pessoa que está assistindo esse programa possa sentir a graça do teu favor, da tua misericórdia e da tua bondade, e possa descansar em ti, confiando em ti, sabendo que o Deus que cuida dos animais é o Deus que também cuida da nossa vida muito mais, sabendo que ainda que uma mãe tenha tanto cuidado por um filho, mas o Senhor tem muito mais cuidado por mim e por essa pessoa que está nos acompanhando. Abençoa essas famílias em nome de Jesus. Abençoa o pastor Lediel, toda a equipe que está trabalhando aqui no programa, as pessoas que participaram, que estão aqui, abençoa-os em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, amém. E nós finalizamos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É tempo de ser igreja mais relevante, e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. A paz de Cristo, o amor, a graça e a comunhão com o Espírito Santo, que não falte no seu lar. Que Deus te abençoe, uma excelente noite, e que amanhã, que se inicie uma nova semana, seja uma grande semana para você e para a sua família. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.